Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O impacto do uso intenso das redes sociais na saúde mental é motivo de preocupação crescente. Um exemplo de grande repercussão foi a manifestação pública de Tom Holland. Conhecido por interpretar o Homem-Aranha no cinema, o ator anunciou a decisão de se afastar temporariamente da internet. Pois é, gente, o Tom Holland foi lá na internet e disse que vai sair da internet. Ele fez um vídeo e surpreendeu muita gente, na verdade, lá no Instagram. Olha aí, a gente tá com o vídeo na tela. Ele disse que vai dar uma pausa por tempo indeterminado nas redes sociais para focar na saúde mental dele. Aí ele diz o seguinte: sei que existe um estigma acerca da saúde mental. Eu sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Se você não sabe quem é o Tom Holland, ele é só o Homem-Aranha, assim, coisa simples. Ele diz ainda que ele se sente sufocado pela quantidade de coisas que ele lê a respeito dele mesmo nas redes sociais, como se estivesse, abre aspas, preso em uma espiral. Ele, inclusive, deletou os aplicativos do celular dele e, nesse post, ele compartilhou o trabalho de uma ONG do Reino Unido que é focada justamente na saúde mental de adolescentes. Então, o menino Tom Holland fora da internet. Casos como o do ator britânico não são incomuns. As cantoras Selena Gomez e Camila Cabello, a atriz Daisy Ridley, de Star Wars, os comediantes Pete Davidson e Whindersson Nunes são algumas celebridades que seguiram o mesmo caminho de Tom Holland no passado. Em 2021, por exemplo, a cantora Luísa Sonza também se afastou das redes sociais e precisou adiar o lançamento de um álbum depois de sofrer os efeitos psicológicos de uma série de ofensas online. Meu Deus, pelo amor de Deus, pare com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Mas os problemas relacionados ao uso das redes sociais não são exclusividade dos famosos. Em 2019, antes da pandemia e do aumento da incidência de doenças mentais, o estudo Indicador de Confiança Digital já apontava que 41% dos jovens brasileiros associavam o uso das redes sociais ao sentimento de tristeza e ansiedade. Um levantamento britânico do ano passado revelou também uma ligação entre o uso intenso das redes sociais e problemas de saúde mental e autoestima entre adolescentes. A influência das redes sociais na saúde mental é alvo de inúmeros estudos científicos no mundo. Mas o que a ciência já consegue dizer de conclusivo sobre essa nova forma de interação humana? É sobre essa questão que vamos falar na primeira parte desse episódio com o Pedro Pan, do Instituto Ame Sua Mente, voltado à conscientização sobre a importância da saúde mental. O Pedro é psiquiatra, professor e pesquisador. Pedro, obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Que bom, prazer estar aqui. O prazer é nosso, Pedro. Estamos trazendo um assunto muito relevante, que é saúde mental. Falando sobre esgotamento mental, que tem levado muitas pessoas a deixarem as redes sociais, a internet de lado. O que é esse esgotamento mental? Palavra forte, estou esgotado, não estou simplesmente cansado. Qual que é a definição, Pedro? Muito bem, Carol. Eu acho que é importante, então, aqui nós trazemos o conceito do que é o outro lado dessa moeda, outro lado desse espectro, que é a saúde mental. Então, a saúde mental é algo que todos nós temos, todos nós lidamos e temos esse aspecto da nossa mente, que são nossas emoções, nossos comportamentos, nossas ações, nossos pensamentos. A saúde mental é essa negociação contínua, numa sequência que não para desses nossos processos mais internos, nesses nossos processos mentais, com as situações com as quais nós vamos nos deparando aí no dia a dia. E muitas vezes nós vamos usando, de muitas ferramentas para controlar as emoções, controlar os pensamentos, para adequar tudo isso nesse comportamento àquela situação que eu estou passando. Quando essa negociação de alguma forma falha, eu tenho o que a gente vai chamar de problema de saúde mental. O problema de saúde mental seria algo como uma emoção que fica e me traz algum nível de sofrimento, um pensamento que me incomoda, que me traz algum nível de sofrimento. Geralmente, é um sofrimento que é passageiro e que eu consigo mitigar, melhorar, mudar a partir de alternativas, e potencialidades e, digamos assim, coisas que eu desenvolvi para cuidar como resiliência desses meus estados emocionais mais negativos. Então, saúde mental, nesse polo que é a parte saudável, todos nós temos,
e o tempo inteiro estamos nessa negociação. Quando esses problemas começam a se acavalar, eu não consigo lidar repetidamente com algumas coisas, eu vou sentindo por muito tempo, por muitos dias, essas emoções desreguladas, os pensamentos que me fazem sofrer, e essa minha relação com o mundo de fora, ela vai sendo prejudicada e por isso também eu vou sofrendo cada vez mais, isso aqui a gente vai caracterizando como um esgotamento mental, por exemplo. A gente pode também, dependendo do nível que isso chega, se tem um impacto bastante significativo, substantivo para o meu funcionamento do meu dia a dia. E aí funcionamento é num sentido muito amplo, não é só trabalho, escola. Vida social, vida em família, vida espiritual. E aí, nesse sentido, quando isso é muito prejudicado, aí a gente chega no extremo desse esgotamento, que a gente chama de um transtorno psiquiátrico, como, por exemplo, ansiedade, depressão, e até quadros potencialmente mais graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, é essa negociação que passa, eventualmente, por a gente estar fadigando, está perdendo com alguma frequência nessa negociação, e não conseguindo usar as nossas ferramentas para lidar com as situações. Isso eu vou evoluindo aos poucos para um esgotamento. E é difícil achar esse equilíbrio que você fala, Pedro, de trabalhar a questão espiritual, profissional, familiar. A gente está constantemente em situações de estresse. Quando é que esse estresse se torna nocivo à saúde e se transforma num esgotamento? Como é possível garantir esse equilíbrio? O primeiro conceito que eu acho que é importante da gente trazer, né, que o estresse, nas primeiras formulações, a gente tem que pensar que ele é um elemento até constitutivo, importante para o nosso desenvolvimento. Ele passa a atrapalhar, a gerar sofrimento, a gerar esse esgotamento mental, ansiedade e depressão, quando eu não consigo reagir da maneira mais adequada, ou quando ele é muito intenso ou muito repetitivo. Então, essa linha do que é um esgotamento ou um transtorno mental está muito associada a essa intensidade que eu estou vivendo, essas emoções que me fazem sofrer, ou esses pensamentos que me fazem sofrer. A frequência com que isso acontece também, né? A intensidade, a frequência e a duração. Então, se eu me aborreço aqui numa situação com o meu chefe, por exemplo, e eu consigo, de repente, ir para casa, tirar isso da minha cabeça com a minha família, eu vou correr e daí eu consigo, de repente, que isso não me impacte, eu usei uma alternativa, uma estratégia que funcionou para eu lidar com essa situação estressante. Se isso fica e as minhas alternativas, as minhas estratégias não resolvem, se eu fico isso com a cabeça, se isso é muito repetitivo, isso me traz um sofrimento por muito tempo, e isso me traz também um prejuízo nessas minhas funções que a gente estava conversando. Quando isso acontece, a gente delimita um problema de saúde mental. O tempo necessário para isso depende muito do tipo do sintoma que está aparecendo. Então, por exemplo, para um quadro depressivo, hoje se determinou que são 14 a 15 dias com sintomas depressivos na maior parte dos dias, na maior parte do tempo. Então, aí a gente caracteriza, por exemplo, um quadro depressivo, só dando, por exemplo, um exemplo, né, do que seria, no caso, a depressão. Você citou, doutor Pedro, algumas válvulas de escape. Por exemplo, uma corrida. Briguei no meu trabalho, vou correr para poder aliviar um pouco a mente. Mas tem fórmula mágica? Há alternativas para que a gente evite entrar num quadro de esgotamento mental? Perfeito. Eu acho que a primeira noção aqui importante é que definitivamente não existe uma fórmula mágica, né? Então, se a gente pegar 2 exemplos recentes aí que foram trazidos de atletas profissionais que entraram nesse esgotamento, ou mesmo de atores famosos, então que a princípio um atleta, né, ele tem vários elementos aí para tentar ajudá-lo, da atividade física, por exemplo. Então, o primeiro ponto é não tem uma fórmula mágica e todos nós estamos suscetíveis em algum grau. Mas se a gente for pensar, digamos assim, o que seria o começo dessa história, que para cada um pode ser diferente, mas isso envolve com certeza você equilibrar isso que a gente estava falando do estresse, né, entender as ferramentas que você tem, e se você acha que tem poucas ferramentas, desenvolver mais. Isso pode passar, por exemplo, né, por retomar a atividade física regular, por manter uma alimentação saudável, beber água adequadamente. Hoje a gente sabe que tem muitas medidas que vêm sendo implementadas nas corporações ou mesmo nas escolas que são de relaxamento e meditação. Então, são todos elementos que podem ajudar nesse sentido de dar uma ferramenta a mais na nossa caixa de ferramentas de cada um para lidar com essa situação de estresse, assim evitando evoluir para um quadro de um problema ou mesmo de uma doença psiquiátrica. É só importante dizer que não tem justamente ferramenta, porque se eu gosto de correr, talvez você goste de andar de bicicleta. Se de repente eu consigo meditar, talvez para você isso não sirva. E aí a tua meditação tem que ser, digamos assim, conseguir daí numa vivência
numa experiência em que você está com as suas amigas ou com o teu grupo de amigos fazendo alguma coisa que você gosta. Então, o importante é a gente pensar nessa lógica de ter um equilíbrio. Um outro ponto, só para terminar, importante dentro desse equilíbrio, que com certeza é necessário, está o sono. Então, manter um sono adequado, manter um sono em que eu possa me sentir recuperado a partir de uma noite de sono, é fundamental. E aí, Pedro, tem muita gente que, nessa linha, em busca dessas ferramentas, se afasta das redes sociais. Como é que a gente consegue estabelecer essa relação entre os prejuízos à saúde mental e o uso excessivo das redes? Muito bem, esse é um tema bastante importante e, na prática, os dados que vão dar evidências para a gente responder essa questão, eles ainda estão sendo construídos, eles ainda estão sendo coletados. É só a gente pensar, por exemplo, quanto tempo tem o TikTok, para poder já falar de fato desses efeitos que tem o TikTok, principalmente em termos de pesquisa científica das evidências. Mas há estudos bem recentes, inclusive, que dão o primeiro ponto dessa discussão, que é assim, os jovens, adultos jovens, por exemplo, né, nós mesmos já usamos, em quase toda a população já usa, ou já tem acesso à internet. Então não é mais uma discussão de não ter mais ou ter acesso o tempo inteiro. É muito mais uma lógica do que seria um acesso saudável, do que seria um uso saudável. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, essa pesquisa foi feita, 93% das crianças de 9 a 10 anos já estão conectadas com a internet, e agora em 2021. Em 2019, era 79%. Mais ou menos 80% com WhatsApp, e aí o segundo lugar dos adolescentes, na prática, é Instagram e TikTok. E para os adolescentes mais jovens, e isso vem se estendendo para adolescentes e adultos jovens também, o TikTok está mudando e ganhando essa segunda posição. O mais interessante disso, né? Há também aspectos desse uso que tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, jovens vão usar para pesquisa, nós, no nosso ambiente de trabalho, usamos de maneira, no meu entendimento, é muito difícil que a gente volte atrás e não use algum tipo de mídia digital, de tecnologia. Então, é muito mais uma lógica do mesmo jeito que nós fazemos lá com as nossas emoções, os nossos pensamentos, de negociar, entender até o ponto que eu aguento, o momento que eu consigo dar conta, e poder se permitir, assim como essas pessoas fizeram, né? Por exemplo, pensar em ter pausas. Então, por exemplo, tem uma imagem bastante interessante, né? Que é, inclusive, uma recomendação da Academia Americana de Psiquiatria da Adolescência, que fala assim, olha, não pode ter mídia digital nas refeições de família. Então, isso é uma coisa que, na prática, é difícil, e eu, como pai, não tenho dúvida, vivo essa questão também, mas é um exercício prático, quem sabe a gente pode exercitar celular fora da mesa, nas nossas refeições. Principalmente para quem tem jovem ou criança, né? Pensar um pouco nesse uso que a gente faz, às vezes, já muito cedo do celular como quase uma babá, ou para as crianças bem mais novinhas, assim, até para, às vezes, acalmar de uma crise. Então, será que a gente consegue pensar em outras formas que não usando tela, essa tecnologia? E todo esse cenário se agravou por conta da pandemia de Covid-19, querendo ou não, quando estávamos ali no pico da pandemia, as redes sociais, a internet, que garantiam um vínculo social. Em certa medida, esse comportamento adotado naquele período dificulta uma desvinculação da internet, das redes sociais? Eu acredito que sim, e a gente tem que pensar nesse componente que todas essas mídias sociais, toda a tecnologia, na pandemia, ela foi muito importante para nos aproximar. Então, muitas vezes, até pela necessidade do isolamento, foi o único meio que nós pudemos exercer nossas vontades sociais, né, aproximação com as pessoas amadas, com os amigos queridos. Então, foi uma ferramenta que, nesse momento, tomou uma proporção maior e, muito possivelmente, ajudou. Mas aqui é a questão da parcimônia, né? Em excesso, e principalmente hoje, que a gente vive uma condição, como você colocou muito bem, né, em que a gente pode ter um contato com os cuidados adequados, é muito importante que a gente volte a retomar esse contato pessoal, porque não é a mesma coisa, a gente tem qualidades, características diferentes nesse contato pela internet do contato pessoal. E isso é algo muito importante, porque no seu extremo, como a gente vê muitas vezes hoje, com as pessoas aí que vão utilizando muito tempo de rede, né, tem um outro dado também que, em média, um adolescente ou adulto jovem
americano vai passar mais de 8 horas, de alguma forma, conectado com telas durante o seu dia, esse excesso que nos preocupa. Esse excesso deve ser evitado. Assim como por exemplo, se a gente for pensar jogos digitais, então a gente precisa trabalhar para manter aqueles aspectos que foram bons e nos ajudaram. Não acredito que a gente vai desistir de ter redes sociais, pelo menos no futuro próximo, mas nós temos que retomar a ideia muito clara de que contatos sociais, pessoais, têm natureza e características positivas e bastante importantes que não conseguimos ter num contato digital. Doutor Pedro, obrigada por esses alertas, por essas orientações. Foi um grande prazer e até uma próxima. Obrigado, Carol, pela oportunidade. E só retomar que o Instituto Ame Sua Mente trabalha nesse sentido de tentar mudar um pouco a cultura de saúde mental do Brasil, tentando trazer mais informações sobre saúde mental e o esgotamento mental. Que é importantíssimo. Obrigada mais uma vez. A influência das redes sociais na saúde mental é um tema sensível. Comunidades digitais são hoje uma importante ferramenta profissional e facilitam a comunicação entre pessoas de várias origens, perfis sociais e lugares do mundo. As redes sociais são usadas por mais de 60% da população. É o que aponta um relatório global de uma organização que reúne empresas do setor. O levantamento revela ainda que, em média, uma pessoa fica quase 7 horas por dia na internet. 35% desse tempo é dedicado às redes. Falamos mais sobre essa relação entre saúde mental e redes sociais com a Andréa Jota. Ela é psicóloga do Núcleo de Pesquisas de Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. Andréa, obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vinda. Obrigado a vocês pelo convite. Andréa, para a gente começar, o que seria um uso saudável das redes sociais? A gente consegue estabelecer esse limite pensando na saúde mental? Então, primeiro a gente tem que diferenciar um pouco o cenário antes da pandemia e o cenário depois da pandemia. A gente vem entendendo que tudo que a gente vinha prevendo que ia acontecer em 5 anos, com a entrada do 5G, numa coisa mais gradual, em que a gente pudesse se precaver e fazer campanhas de educação, aconteceu da noite para o dia. De repente, todo mundo estava online, sem a possibilidade de ficar offline. Então, todo mundo passou por uma realidade de hard uso. Independente de você querer ou não, a composição da situação e a composição do mundo externo te colocou ali online o tempo todo. Então, as escolas migraram, as igrejas migraram, o trabalho migrou, tudo migrou para o online. Nesse momento, a gente faz um hard uso. Então, todo mundo entra para esse lugar de hard usuário, onde fica ali fazendo todas as suas atividades dentro da tecnologia ou intermediadas de alguma forma pela tecnologia. Agora, a gente passa por um processo contrário disso, que é tentar voltar para o presencial de maneira mais gradual, nessa etapa mais transitória. Então, a gente está transigindo de volta para o offline, né, para a possibilidade de não estar totalmente disponível e tendo esta veia de comunicação 100% aberta. Então, agora a gente tem que entrar numa questão de um equilíbrio. Estar totalmente offline, a gente não vê mais como possibilidade, principalmente em grandes centros. Muita coisa migrou para o virtual, muitas pessoas que antes ficavam totalmente offline migraram para o online, e aí tirar isso totalmente acaba te dando realmente essa sensação de que você está perdendo oportunidades, de que você está perdendo coisas ali dentro da tecnologia ou intermediado pela tecnologia. Dependendo do seu trabalho, às vezes nem é mais possível que você fique offline. Que dá pra gente um critério que é o que é bom e o que é ruim para você. Então ele traz para o ser humano, para trás desse uso, fazer essa regulação. Então, traz para nós a potência de o quanto a gente quer ficar ali, que tipo de uso a gente quer fazer, o quanto aquilo é realmente necessário. Só que tudo isso são questões que a gente tem que olhar para a gente, antes de qualquer coisa, para conseguir saber o quanto é lucrativo e o quanto é prejudicial você estar ali e o tipo de uso, principalmente, que você está usando. Então, se você é uma pessoa que trabalha na internet, você já faz um hard uso por conta do seu trabalho. Será que vale a pena também fazer o uso da internet para os seus momentos de lazer? Será que também vale você ficar na internet ali passando rede social e passando um monte de conteúdo que não te traz necessariamente algum tipo de lucro ou algum tipo de satisfação? E sempre tomar cuidado com os algoritmos por trás. Lembrar que a internet não é uma coisa inócua e que sempre existem os algoritmos por trás tentando capturar essa sua atenção. Então, o que seria saudável na internet hoje? Você ter controle sobre isso.
Quando você perde o controle sobre estar online ou offline, aí a coisa começa a complicar. Aí você também está perdendo saúde. Ou seja, Andréa, essa é uma avaliação pessoal. O uso excessivo é algo muito relativo a depender, por exemplo, da profissão da pessoa. Mas para quem está nos ouvindo, quais são aquelas perguntas que devem ser feitas para que a gente consiga saber onde está o equilíbrio entre o uso das redes sociais e a saúde mental? É sempre nesse critério de reflexão, tá? Então, você está perdendo alguma coisa por estar na rede social? Você está perdendo o convívio familiar, os seus relacionamentos estão ficando abalados, o seu trabalho de alguma forma está ficando prejudicado, qual é o seu nível de atenção naquilo que você está fazendo, o quantas abas você abre e quantas você consegue dar conta. Então, é olhar para isso de uma forma a perceber o seu desprazer. Em que momento aquilo começa a te incomodar? Em que momento aquilo começa a te deixar ansioso? Em que momento você tem taquicardia? É quando você está passando ali uma rede social e essa rede social de repente te traz estímulos que te incomodam, que te trazem emoções que você não tinha antes de estar fazendo isso. Então eles vão te trazer coisas como inveja, ou como ciúme, ou como alguma coisa negativa que você não tinha nas suas relações face a face. Por que as suas relações face a face tomam um tamanho tão pequeno perto de estímulos às vezes de pessoas que você nem conhece? São esses tipos de pergunta, e principalmente quando você chega numa questão física, de ansiedade, de angústia, que aí você tem que começar a realmente questionar o tipo de uso que você está fazendo. A gente trouxe há pouco, Andréa, vários dados relacionando o uso excessivo das redes sociais com casos de ansiedade e depressão, como você falava, quando deixa de ser apenas uma questão de sensações e passa de fato a ser algo físico, aquilo ali se transforma inclusive numa doença. E os jovens são muito afetados. Há uma explicação maior para isso? De fato, o que você vê na prática, o que os estudos apontam é que os jovens ficam mais vulneráveis aos efeitos nocivos das redes sociais? Eles são mais vulneráveis aos algoritmos, porque eles já nasceram com isso implantado quase, né? Hoje a gente já tem gerações e gerações de adolescentes e adultos jovens que já nasceram conectados e que aprenderam a ver o mundo através de conexões de intermediadas, digo. Ver o mundo através de conexões é uma coisa normal. O que acontece é que hoje a gente tem uma entrada aí de jovens adultos e adolescentes que veem o mundo não só pelas conexões face a face, mas veem o mundo pelas conexões que também fizeram e fazem intermediadas por algum tipo de tecnologia. E nesse sentido, eles veem então, primeiro com essa dupla possibilidade, mas para eles internamente, essas conexões são reais em ambos os mundos. Não existe diferença. O amigo que você tem virtual é o mesmo amigo que você tem na vida face a face. O que acontece é que a relação que você tem com um ou com o outro são diferentes. Mas para você internamente, subjetivamente, a bronca que você toma pela internet é tão potente quanto a bronca que você toma fora da internet. Subjetivamente, eles acabam sentindo as coisas quase que duas vezes. As pessoas que dão mais valor para a vida face a face sofrem menos isso. Elas têm as suas bases emocionais mais voltadas para aquilo que é mais no face a face. Então, os mais velhos têm menos consequências dessas atuações, desses estímulos, né? Desses gatilhos que a vida intermediada te traz. Então, se você está o tempo inteiro conectado e se o tempo inteiro você está recebendo gatilho, óbvio, você vai ser mais afetado internamente, subjetivamente, por aquilo que está se apresentando ali. Se aquilo que se apresenta ali é bom, legal. Mas também, se aquilo que se apresenta ali é ruim, aí a questão fica mais profunda e mais intensa em você. Porque você está 100% conectado, tendo esses estímulos, esses gatilhos o tempo todo. Andréa, você falou em taquicardia, em ansiedade, em depressão. Quais são aqueles sinais que o nosso corpo dá no sentido de que, olha, você tem que procurar ajuda médica? Então, eu acho que os sintomas de pânico e ansiedade, que são os que a gente tem mais visto, né? Pensamento acelerado, taquicardia, ânsia de vômito, medo de sair na rua, enjoo, todos esses tipos de sintomas mais característicos dos pensamentos acelerados e dos sintomas mais ansiosos, eles são extremamente preocupantes. Se você chega nesse limite, está na hora realmente de você procurar uma terapia, um médico, psiquiatra que possa te encaminhar para algum lugar e principalmente sair da tecnologia. Não é sair por completo,
mas tentar de alguma maneira diminuir o uso. Regular seu sono, porque normalmente quando você chega nesse espaço é porque a tecnologia já tomou espaços da sua vida muito maiores do que ela deveria. Então você já está sem dormir, você já está sem comer direito, você já está fazendo uma série de coisas que estão prejudicando o seu físico. Então a partir do momento em que você começa a fazer qualquer coisa e deixar de fazer alguma coisa para estar na tecnologia, eu comi sem prestar atenção, eu dormi sem prestar atenção, eu assisti um filme sem prestar atenção, eu não consegui ficar sem o celular perto de mim, nem por uma hora, tá na hora de começar a tentar. Ficar 1 hora num dia, 2 horas no outro, e à noite também vale. Porque tem muita gente que acorda de madrugada, a primeira coisa que faz é pegar o celular. E aí não consegue dormir mais. Então é se afastar dessa tecnologia hora a hora, por dia, né? Para você ir conseguindo entender que você não precisa daquilo. A tecnologia não faz parte da gente. Ela não é igual comida, água, luz. Ela não precisa estar grudada com você. É a gente que opta por ter ela grudada com a gente. Tudo bem, você quer fazer essa opção? Legal. Mas olha se isso não está prejudicando sua saúde. E as pessoas estão mais conscientes desses danos que podem provocar à saúde por conta desse uso excessivo? A percepção hoje, ela mudou com relação ao uso da tecnologia? Não é o que a gente vê. Muito pelo contrário. O que a gente vê é que as pessoas estão indo cada vez mais para esse caminho, os algoritmos alimentando cada vez mais esse caminho, e sempre com essa desculpa de que quem tem que regular isso é o ser humano por trás da tecnologia. Então é o ser humano que tem que olhar para si e que a tecnologia não é capaz, e realmente ela não é, de entrar em você e de repente tomar as suas decisões por você mesmo. Então se você tem essa decisão de ficar ali na frente da tecnologia, é como se eles lavassem as mãos e dissessem isso é problema seu. Você tem a opção de ficar sem. Quem opta por ficar com é você. Então, mesma coisa quando a gente é diabético e come doce. Se você é diabético e come doce, você tem a opção de não comer doce. Você come doce porque você quer. Então, você sabe que você está se prejudicando. É mais ou menos esse o discurso, né, das grandes empresas e das mantenedoras ali dessas questões mais de intermediação e saúde mental. Você aceita porque você quer. Então, o que a gente tem visto é isso. Muita gente aceitando. Muita gente olhando para isso e entendendo que isso é um caminho, que isso é bom, ou de alguma forma sem olhar com seriedade para isso. Vai olhar com seriedade na hora que realmente a corda explode, as coisas explodem, e aí isso está pegando no físico. Só que para chegar no físico, já teve um hard use durante muito tempo. Andréa, a gente espera, claro, que essas dicas que você nos trouxe, esses alertas, sirvam para quem está nos acompanhando nesse momento no Item Mais. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e pelas orientações que você dispôs aqui pra gente. Até uma próxima. Tchau, obrigado pelo convite, espero que dê tudo certo. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.